Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao 451 Amigos e Rivais. Vamos começar mais um resumo da manhã. Rapidamente, o Corinthians já tem notícias sobre o William. Tem muitas dúvidas já que ele jogue contra o Boca Juniors de volta aqui na Argentina. Falando do Santos um pouquinho, o Petralha voltou a falar, voltou a fazer uns comentários sobre o que ele falou, repercutiu um pouco na mídia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. O São Paulo, Rogério Ceni falando que a classificação contra a Universidade Católica ainda não está definida. E sobre o Palmeiras, Gustavo Scarpa está livre já para assinar pré-contrato com qualquer um dos times. Antes de continuar, deixa like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, é um trabalho árduo. A gente está no começo, a gente precisa bastante aí da ajuda de vocês, então se inscreve, divulga a gente se vocês estão gostando. O canal vem crescendo de um jeito legal, então a gente conta um pouco aí com vocês para dar uma força. E falando isso, bom, vamos para as notícias. Primeiro o Corinthians, o zagueiro Bruno Mendes, que acaba de reestrear pelo Corinthians, depois de estar no Inter emprestado, ele reestreou agora contra o Boca, e ele já desperta o interesse do Cruz Azul do México. Então o Corinthians pode estar já perdendo o zagueiro que acabou de chegar. O Cruz Azul ainda não fez proposta, o Bruno Mendes interessa, por outro lado, muito o Diego Aguirre, que é o técnico do Cruz Azul lá no México, e então tá meio incerto aí esse futuro, não sabe se vai chegar a proposta ou não, e não sabemos ainda a posição do Corinthians em relação a essa possível negociação. E o departamento médico do Corinthians surpreendeu todo mundo, já assim, falando que o William provavelmente está fora do jogo do Boca, que não é tão grave a lesão quanto parecia, mas o jogo do Boca que é na próxima semana, na próxima terça-feira. Então assim, óbvio, ele já está fora do jogo contra o Fluminense, aparentemente a lesão não é tão grave, mas é um grande desfalque pro Corinthians, que assim, no Campeonato Brasileiro agora já vai ter que jogar com um time muito de molecada, que pode ser um grande problema, que se o Corinthians perde pontos e o Palmeiras consegue ganhar os pontos, aumenta a distância, que o Corinthians hoje tem uma distância boa, tem 3 pontos só do líder, é o segundo colocado do campeonato, e preocupa bastante também pro jogo contra o Boca, né, que eu acho que é o grande alvo do Corinthians nessa temporada, é tentar ir bem na Libertadores, e preocupa todo os torcedores corintianos esse tipo de informação. Mais uma lesão, mais um jogador machucado. Vamos ver aí como o Corinthians vai conseguir resolver esse outro problemão que tem. Agora, falando sobre o Santos, o Petralha voltou a falar, falou sobre as declarações dele, que ele falou que hoje o Atlético Paranaense passou o trator no Santos, que é muito maior hoje em dia que o Santos. Ele recebeu várias críticas, PVC, Neto, etc. E o que ele falou foi que ele não se refere à história, que ele sabe que o Santos tem uma história gigante, que o Santos é um clube com uma história enorme, mas que o Pelé já está aposentado, o Pelé não joga mais. Eu particularmente, às vezes eu gosto um pouco das declarações dele, mas eu acho ele bastante babaca, eu acho que ele às vezes ele força muito, eu acho que faz parte também de um personagem que ele se faz. Não acho que tem que desrespeitar o Santos é uma instituição enorme, eu acho que o Atlético Paranaense tem que nascer de novo para chegar ao tamanho do Santos. Não tira um pouco da razão dele, eu acho que hoje sim o Atlético Paranaense é muito mais bem estruturado que o Santos. Eu acho que o Atlético Paranaense é muito mais bem estruturado que muitos clubes no Brasil e no mundo, e foi o que ele falou. Ele falou que ele se baseia muito nisso, ele falou que hoje o Atlético Paranaense é um exemplo mundial de gestão, e por isso as pessoas não deviam considerar o que ele falou como um insulto, senão algo a perseguir, como algo a melhorar. Vai aí também da opinião de cada um, como cada um toma o que ele falou. Ele tem um jeito muito fanfarrão às vezes de falar as coisas, ele tem um jeito muito assim de criticar e etc. E eu sei que às vezes a crítica é um pouco pesada, mas às vezes realmente o pessoal, em vez de se ofender, às vezes deveria pegar um pouco com pinça os comentários e tentar melhorar, né? Realmente, como o Santos com a história que tem hoje, estruturalmente está abaixo do Atlético Paranaense, que é um clube ridículo, desculpa, ridículo, sem história. Quem que é o Atlético Paranaense? Então eu acho que o Santos poderia, obviamente, vai a público, critica, fala que o cara é um imbecil, um babaca, mas assim, se fecha um pouquinho e fala, gente, vamos lá, né? Como a gente consegue fazer voltar o Santos a ser o Santos? Não esse time hoje que sempre com problemas financeiros, sempre perdendo jogador, não consegue contratar ninguém. Fica aí sempre, né, o alerta. Às vezes você pode tomar às vezes uma crítica, um comentário como foi esse, meio ridículo, você pode tomar do jeito assim e não sei, tentar, como eu posso melhorar? O cara é um idiota, a gente vai, critica, bate de frente, mas fecha as portas e senta todo mundo e vê aí como que a gente pode fazer para melhorar o Santos, como a gente pode devolver o Santos pro torcedor do Santos. O Santos também parece que vai entrar na briga com o Flamengo pelo Angileri, o lateral esquerdo do River, que tem o contrato dele terminado agora com o River e tá livre no mercado.
E aparentemente o Flamengo estava interessado na contratação. O Flamengo conta com um lateral esquerdo, conta com 2 laterais esquerdos, um deles é o Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz já está embaixo, o Felipe Luiz já não é mais o mesmo. Seria uma contratação muito boa pro Flamengo e também pro Santos. Eu acompanhei o futebol do Anquigileri aqui de perto, me parece um excelente jogador, um ótimo lateral esquerdo, mas aí vamos ver, né? Eu acho que numa briga de foice, eu acho que o Santos poderia terminar perdendo. Eu acho que hoje o projeto do Flamengo, se o Flamengo se oferece bem, é muito mais interessante. Mas não sei, né? Às vezes o Santos também pode mostrar a história do clube, tentar convencer o jogador de alguma maneira a vir para o Santos jogar. E também tem briga da Europa, né? Tem 2 times da Europa, o Getafe e o Valência, acho que estavam interessados nele. Ninguém sabe onde isso pode parar. Mas eu acho que se o Santos conseguisse é uma ótima contratação. É um bom jogador, acho que agregaria muito no time do Santos. Por último, o Santos vai liberar 8 jogadores, são jogadores que não tem mais assim espaço no clube, que estão aí, mas só custam dinheiro ao clube, mas não tem nenhum tipo de retorno técnico. São eles Alanzinho, Donizete, Ed Carlos, Jobson, Lucas Lourenço, Matheus Moraes, Taisson e Wesley Santos. Vamos ver se isso realmente dá uma aliviada na folha do Santos, se o Santos pode fazer uma coisa interessante sobrando espaço na folha salarial para realmente, ou ir atrás do Angileri, por exemplo, fazer uma proposta boa e trazer um jogador decente para o time e contribua com o clube e com as ambições que o time tem. Falando do Palmeiras, o Gustavo Scarpa está livre no mercado, ele tem ainda contrato com o Palmeiras, mas ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O contrato dele termina no fim do ano e desde ontem, 1º de julho, ele está livre para poder assinar um pré-contrato com qualquer clube. O Palmeiras tinha preferido, no momento recebeu uma proposta do Olympiacos da Grécia, mas o Palmeiras preferiu não aceitar e preferiu o ganho técnico ou o ganho financeiro, falando que o Gustavo Scarpa era importante, preferia perder ele de graça no futuro do que perder ele e por um dinheiro que não valia a pena e perder o jogador. Então nesse lado, acho que a diretoria do Palmeiras mais uma vez acerta, não tem muito o que discutir. E o Gustavo Scarpa realmente não fica no Palmeiras se ele não quiser, porque eu sei que a torcida gosta dele, a diretoria gosta dele, o Abel gosta dele. Mas parece que ele tem planos de vida, ele gostaria de morar na Europa. Então, realmente, se ele for embora no fim do ano, boa sorte para ele, tudo de melhor para o Gustavo Scarpa. Deu tudo que podia sempre aqui no Palmeiras. Ótimo jogador. Falando em contratação, não contratação diretamente, mas o Esteves, lateral esquerdo do Palmeiras, que está jogando no Colorado Rapids, lá nos Estados Unidos, na MLS. Renovaram o empréstimo dele agora, ele vai continuar mais um período emprestado lá. Foi com o aval do Abel, o Abel falou que podiam voltar a emprestar ele, que acha que ele teve que continuar ganhando rodagem. O que por um lado eu acho meio que um mau negócio, porque eu não confio muito no Jorge, eu acho que ele seria uma boa sombra. Mas tem que confiar no técnico aí, que vem fazendo um bom trabalho, não tem muito o que fazer. Se ele que teve aí trabalhando com o Esteves, capaz que viu coisas que a gente que está do lado de fora não vê, foi como a situação do Patrick de Paula, quando foi a venda, muitos acharam um absurdo, e se prova de novo que ele tinha razão, que o Patrick de Paula não tinha mais muito o que agregar para o Palmeiras, a falta de vontade, muita noite, muita festa, muita fama. E o do Esteven duvido que seja isso, mas às vezes ele acha que o cara precisa desenvolver um pouco mais a técnica, a parte, aprimorar algumas coisas, e no Palmeiras ele não vai ter espaço, não vai ter minuto de jogo. Então, que continue emprestado lá no Colorado Rapids e que faça um bom trabalho, e capaz que no futuro volte para o Palmeiras, e se não voltar, que pelo menos se transforme numa venda e que retorne financeiramente algum dinheiro para o Palmeiras. Para fechar com o Palmeiras, o Atlético Paranaense aparentemente vai poupar pelo menos 5 titulares para o jogo, tem dúvidas no ataque. Falando sobre o Palmeiras, eu acho que assim, o Palmeiras poderia tranquilamente ir com força máxima, tentar ganhar uma vantagenzinha aí, porque o Corinthians tem um jogo complicado, fora de casa, com o Fluminense, e o Corinthians além de tudo tá cheio de desfalque, então pode ser que o Corinthians perca ponto, o Palmeiras também tem que aproveitar que o Atlético Mineiro vai provavelmente poupar muitos jogadores, porque o Atlético Mineiro teve um resultado que não define nada a vida dele na Libertadores. Então o Palmeiras acho que é um dos únicos clubes que está jogando aí o mata-mata que está com a classificação super definida, poderia tranquilamente aliviar na Libertadores na quarta-feira que vem e jogar para valer agora o Campeonato Brasileiro, tentar de novo ampliar um pouquinho a vantagem que foi maior em relação ao Atlético Mineiro. E vamos ver o que acha o Abel. Eu acho que o Palmeiras deveria ir com força máxima, eu acredito que vai com força máxima e, na verdade, a gente está aí na expectativa de ver se o Palmeiras, como vai se comportar, está gerindo muito bem o calendário e, na verdade, é isso mesmo, tem que ver, tem que confiar no técnico, confiar no trabalho que está sendo feito, está sendo muito bem feito. Por último, como ontem foi o primeiro, hoje vai ser o último, São Paulo
Começando pelo Rogério, que falou que a classificação contra a Laú, a Universidade Católica, não está definida. Eu acho que é um excesso de cautela. Não sei nem se é cautela, eu acho que é muito da boca para fora. É um discurso assim para não inflamar também o time do adversário, não falar, a gente já está classificado, os caras virem mordido para São Paulo para jogar a vida, para querer calar a boca. Então, assim, ele meio que fala, não tem nada certo, não sei o quê. Mas eu acho que internamente, do fundo do coração dele, ele sabe que a classificação está super bem encaminhada. E só um desastre tira o São Paulo das quartas de final da Sul-Americana. Eu acho que ele deve estar super tranquilo. Eu acho que a preocupação dele vai se voltar agora sim para o Campeonato Brasileiro. E eu acho que ele vai até capaz de poupar alguns jogadores para o próximo jogo da Sul-Americana e focar forte no jogo contra o Palmeiras da Copa do Brasil. Que, assim, muitos torcedores de São Paulo falam, a Copa do Brasil não é a cara do São Paulo sempre perde, sempre é eliminado. Mas, passando de fase, não precisa ser campeão. É um dinheiro que entra na conta do São Paulo, é muito importante para o São Paulo. A gente sabe que o São Paulo, ao contrário do grande rival Corinthians aqui também em São Paulo, o São Paulo tenta constantemente acertar as contas, tenta não fazer nenhuma loucura, e qualquer dinheiro assim de premiação é muito bem-vindo. Eu acho que seria um golaço para o São Paulo tentar pelo menos a classificação nas quartas. Bom, São Paulo também terminou com essa vitória, um jejum de 2 meses sem uma vitória como visitante, que eu acho que foi muito importante também, ganhar um jogo fora de casa, para o time se sentir um pouco melhor, mais confiante. Vai jogar agora contra o Palmeiras fora de casa, precisa de um bom jogo fora de casa para se classificar na Copa do Brasil. Tirou esse peso das costas de não conseguir ganhar, não conseguir vencer fora. Conseguiu, resultado feito, bem feito. Então agora é ver se consegue meio que manter um pouco mais de regularidade jogando como visitante. O Reinaldo nesse jogo completou 350 jogos e com um gol. Ficou muito feliz, deu uma entrevista falando que está super contente com a marca atingida. E por último, só para comentar das expulsões, que no vídeo de ontem eu acabei deixando de fora porque estava ficando muito grande, mas só para comentar assim, o São Paulo não tinha 3 expulsos em um jogo desde 2009, quando o São Paulo jogou contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, empatou por 1-1. Os expulsos dessa época, nesse jogo foram Dagoberto, Borges e Jean, e o São Paulo acabou terminando o jogo empatando por 1-1, e foi assim, um jogo que meio que degringolou o São Paulo no Campeonato Brasileiro, onde o Campeonato do São Paulo terminou depois perdendo a liderança para o Flamengo. O Flamengo terminou sendo campeão do campeonato. E também uma outra jogo de 3 expulsões, muito simbólico, foi o jogo do São Paulo e River no Morumbi, foi 2-0 para o São Paulo. O São Paulo terminou sendo eliminado nos pênaltis, foi também pela Sul-Americana, mas o jogo teve uma briga, tudo. E depois teve aquela famosa frase de um dos expulsos, o Luiz Fabiano, falando que entre bater pênalti e ajudar os amigos a brigar, ele preferia sempre brigar. Galera, não se esquece, se inscreve no canal, deixa like no vídeo, a gente conta com vocês aí para continuar crescendo, vamos que vamos. E é isso aí, galera, valeu para quem me acompanha, valeu para quem está com a gente aqui no canal sempre. Um abraço para todos e amanhã a gente está de volta.